Quando um fazendeiro ameaça vender seu filhote, um híbrido entre touro e elefante parte numa jornada em busca dos seus lendários ancestrais, reunindo o exército para lutar contra os humanos e libertar toda a sua espécie. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Musley de 2019, então preparem-se, é hora do recap. Num pequeno vilarejo, um comerciante chamado Bimos anuncia que encontrou uma nova espécie com a força de um rinoceronte e a inteligência de um humano. Ele então apresenta o Torifantes, um híbrido entre touros e elefantes, mas que possuem a capacidade de falar com humanos normalmente, além de inteligência e força que nenhum outro animal possui. Entre o grupo de Torifantes, o pequeno Musley é vendido para um fazendeiro chamado Simon, que o leva para sua casa e o treina até que ele se torne um macho adulto. 25 anos depois, Musley formou uma família e já está aguardando pela chegada do seu segundo filho. Mas como não pode deixar de trabalhar, ele continua ajudando na fazenda, enquanto sua esposa Bera cuida de Hu, o filho mais velho do casal. Assim que amanhece, Musley coloca o arado por conta própria e vai até a casa de Simon para acordá-lo, levando a ferramenta de um lado para o outro e preparando o solo para a plantação, até que são interrompidos por Bimos, que tenta vender seus remédios miraculosos para o fazendeiro. Enquanto os humanos negociam, Musley reencontra seu velho amigo Turpin e começa a conversar, porém Hu interrompe os dois para falar sobre uma caverna misteriosa que encontrou. Ao mesmo tempo em que os Torifantes conversam, Bimos continua tentando vender seus remédios para Simon, mas como sabe que ele é um baita charlatão, o fazendeiro se recusa a comprar qualquer coisa dele. Percebendo que não conseguirá a venda, Bimos muda de assunto e se oferece para levar Hu e leiloá-lo na cidade mais próxima, prometendo dividir os lucros com Simon, que fica receoso com a proposta. Achando que o filhote ainda não está na idade certa, o fazendeiro pede mais um tempo e Bimos continua tentando enrolá-lo, dizendo que está na hora de pensar grande e expandir seus negócios, começando a plantar em um pedaço de terra que hoje está abandonado. Sabendo que o terreno não presta, Musley pede licença e se intromete na conversa, dizendo que o campo que Bimos apontou é repleto de raízes e pedras, e por isso é impossível de plantar ali. Porém, Simon acha que ele está sendo intrometido e joga uma pedra no Torifante. Quando anoitece, Musley se deita para dormir e Hu o chama para conhecer o esconderijo que encontrou. Como quer descansar, o Torifante tenta convencer o filho a deixar para outro dia, mas Bera consegue convencer o marido a acompanhá-lo até a caverna. Sem opções, Musley assiste Hu enquanto ele segue os vagalumes até a entrada do esconderijo. Ao ver o filho pulando no buraco, o pai Torifante se aproxima e começa a chamar pelo filhote, mas por causa do seu peso, a rocha em que ele está acaba cedendo e Musley escorrega caverna abaixo, encontrando as pinturas que Hu mencionou mais cedo. Nesse lugar, eles percebem que há diversos desenhos de Torifantes nas paredes, mas diferente do que eles conhecem, esses nas gravuras são bípedes e possuem mãos como a dos humanos. Impressionado com o que vê, Musley caminha cada vez mais para dentro da caverna e vê inúmeros desenhos diferentes, o que desperta lembranças de sua infância, em que Turpin contava que há milhares de anos existiam duas famílias de Torifantes. Uma delas era chamada de Eretos, fugiram em direção ao norte, vivendo livres e isolados, enquanto a outra ficou servindo aos humanos. Como podem imaginar, Musley e sua família são descendentes dos que ficaram, e com o passar do tempo, sofreram diversas adaptações para o trabalho no campo, se tornando quadrúpedes e ganhando um grande aumento de força nas pernas. Curioso, o pequeno Musley pergunta por que os Eretos nunca voltaram para ajudá-los, e Turpin responde que eles nem sabiam sobre a existência de sua espécie, mas que uma antiga lenda fala sobre o dia em que os Torifantes bípedes voltarão para salvar seus irmãos, levando-os para longe dos humanos. Achando que essa é apenas uma esperança boba, Musley afirma para o seu filho que os Eretos não existem e que já é hora de voltar para casa, o que deixa Hu bastante chateado. Enquanto o filho dorme, o casal de Torifantes conversam sobre os desenhos, até que Bimos passa próximo do curral falando sobre a venda de Hu, conseguindo convencer o fazendeiro a leiloar o filhote de Musley.
Porém, como acha que ainda está cedo, Simon diz que ele só poderá levar o filhote depois que Bera parir. Desesperada com a notícia, a fêmea implora que seu marido faça alguma coisa para impedir isso, e Mosley sugere conversar com Simon, porém Bera sabe que essa é uma péssima ideia e diz que ele deve retornar à caverna para pedir ajuda aos Eretos. Na manhã seguinte, Mosley sai para trabalhar com o arado, que fica travado nas raízes e rochas. Ao invés de parar para observar o que está causando o problema, Simon começa a chicotear o Torifante enquanto o acusa de ser um preguiçoso inútil, fazendo com que ele se esforce tanto que o arado se parte em dois. Furioso, o fazendeiro vai até Bimos e começa a reclamar por ele ter indicado plantar nesse lugar. No entanto, enquanto os humanos discutem, Mosley decide fazer o que sua esposa pediu e volta para o esconderijo dos Eretos enquanto os humanos vão atrás dele. Depois de alguns quilômetros, Mosley finalmente chega na entrada da caverna e se esconde embaixo de uma rocha enquanto Simon chama por ele. Mas como o animal se recusa a responder, o fazendeiro vai até Bera e começa a interrogá-la, perguntando para onde ele foi. Obviamente a fêmea se recusa a responder e Simon decide recorrer à ajuda de um caçador para encontrá-lo. Como conhece um muito bem, Bimos vai até a próxima cidade e chama um grande caçador de torifantes, conhecido como Warfield, para fazer uma visita à fazenda de Simon. Desesperado para ter seu animal de volta, o fazendeiro oferece $350 para que o Warfield o traga para casa, com a condição de que ele volte ileso. Mas o caçador nem responde e começa a caminhar na direção da floresta, como se soubesse onde o animal está. Já na caverna, Mosley começa a explorar o lugar e acaba caindo num buraco que foi cavado por Warfield. Como é um caçador especializado em torifantes, o homem encontrou os desenhos no esconderijo e preparou diversas armadilhas para capturar os animais que resolvessem visitar o lugar. Sem saber disso, Mosley caminhou direto para o buraco e agora está preso enquanto Warfield e Bimos avançam na direção deles. Depois de um tempo tentando escapar, o Torifante finalmente é encontrado pelo caçador, que diz que pegará um dos seus chifres como lembrança antes de devolvê-lo para Simon. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, ele nota a presença dos homens de Bimos e decide ir atrás deles. Assustados com o caçador, a dupla de dementes começa a correr pelos corredores, até que acabam caindo no mesmo buraco que Mosley, servindo como apoio para que o Torifante possa escalar para fora do buraco e correr para a saída. Do outro lado da caverna, Mosley começa a saltar por algumas rochas, enquanto Warfield tenta acertar flechadas nele, o que faz com que o Torifante escorregue e caia rio abaixo. Mesmo depois da queda, o animal consegue sobreviver e percebe que está no que parece ser um mosteiro abandonado. Sabendo que Warfield ainda irá procurá-lo, Mosley corre pelo lugar procurando um esconderijo e começa a ser perseguido por uma figura oculta nas sombras. Sem desconfiar de nada, o Torifante explora o local, até que encontra dois Eretos e fica escondido ouvindo a conversa deles. Porém logo é descoberto por Galen, o mais velho dos Eretos. Achando que Mosley é o filhote, o ancião começa a fazer carinho e brincar com ele, chamando a atenção dos outros monges que acham que Galen está sendo atacado. Depois da confusão inicial, Warne percebe que estão diante de um Torifante quadrúpede e conta que vieram até o mosteiro para cuidar de Galen, o último Torifante da época da migração que ainda está vivo. Segundo os dois monges, Galen perdeu quase toda a sanidade com o passar dos anos, mas de alguma forma também despertou um poder mágico que faz com que ele tenha inúmeras visões. Nas últimas semanas, o ancião tem sonhado com vagalumes que o guiavam para o mosteiro, fazendo com que eles viessem rumo ao sul, mesmo sem entender o porquê. Animado, Mosley diz que sabe o motivo e revela que também foi trazido pelos vagalumes, além de contar a história de Turpin sobre as duas famílias de Torifantes que se separaram. Achando que tudo faz parte da profecia, Mosley diz que os Eretos devem salvar os outros Torifantes e sugere irem até a cidade dos monges para reunir um exército e voltar ao mundo dos humanos para resgatar os outros da espécie. Preocupado, Diver tenta dizer que as coisas não são tão simples e acaba sendo interrompido pelo Warne, que diz que podem ajudar caso ele os acompanhe até a cidade dos Eretos.
Durante a viagem, Musley fica bastante empolgado e começa a perguntar pelo exército deles. Mas por algum motivo os monges sempre mudam de assunto e começam a mostrar as maravilhas de se ter uma mão. Sem desconfiar que Warfield ainda está seguindo seus rastros, os 4 torifantes continuam a jornada rumo ao norte, até que chegam no Grande Pomar, uma floresta gigantesca e extremamente densa que divide o mundo dos homens da cidade secreta dos torifantes. Com pressa, Musley diz que devem atravessar o quanto antes, e Diver responde que o pomar é assombrado e extremamente perigoso. Sendo assim, a melhor opção é dar a volta. Enquanto os monges discutem sobre por onde ir, Musley encontra uma grande passagem por baixo do pomar, e Warren insiste que devem dar a volta, já que esse atalho não está no mapa. Porém, Diver consegue convencer o amigo a seguir o novo caminho. Depois de pouco tempo andando, Galen para descansar e deixa os outros anciões irem na frente, quando de repente um tremor acontece e as árvores acima da caverna começam a cair, quase esmagando Diver e os outros. Separado do restante do grupo, Musley pega Galen e corre desesperado em direção à saída, enquanto as rochas desabam sobre eles. Encurralados, Warren e Diver escalam uma das árvores e começam a correr pela floresta escura, caindo bem em frente à caverna no momento em que Musley consegue escapar. São e salvos, o grupo para acampar durante a noite, até que no meio da madrugada acordam com Galen seguindo os vagalumes. Ao verem que ele se aproxima de um penhasco, os outros monges se levantam e correm para tentar salvá-lo. Mas mesmo com os amigos o segurando, o ancião continua tentando seguir os vagalumes pelo abismo. Nesse momento, Warfield chega no acampamento e ouve os gritos de Warren ao longe, seguindo o som até encontrar o quarteto de torifantes. Enquanto Diver distrai o caçador, Galen diz que eles devem confiar nos vagalumes e Musley decide acreditar, andando em direção ao abismo até que de repente os insetos começam a carregá-lo. Ao ver os dois voando magicamente, Warren desiste de lutar e decide pular do penhasco junto com Diver, flutuando por cima do Grande Pomar, enquanto Warfield fica parado observando para onde eles vão. Após atravessarem a floresta, os 4 torifantes aterrissam próximo da cidade e começam a caminhar na direção dela, enquanto Warren toma coragem para dizer que mentiu sobre o exército. Porém, antes que ele possa fazer isso, Musley vê a metrópole e começa a correr em direção a ela, passando pelas estátuas na entrada e indo direto para o centro. Durante a corrida, Musley percebe que todos os eretos são idosos e começa a se perguntar onde está o exército que salvará sua família. Nesse momento, Warren finalmente alcança Musley e pergunta por que todos são tão velhos, fazendo o ancião revelar que por algum motivo nenhum dos eretos consegue ter uma criança há pelo menos 100 anos, os deixando à beira da extinção. Ainda assim, Warren diz que pode ajudá-lo de alguma forma e pede para que ele vá conversar com a rainha, levando-o até a monarca, que se desculpa por tudo que os torifantes quadrúpedes passaram nos últimos séculos, dizendo que se soubesse que seus irmãos ainda estavam vivos, voltaria para resgatá-los. Continuando o discurso, a rainha diz que mesmo estando velho, seu povo jamais se recusaria a ajudar e revela que forjou armas para todos, aceitando entrar em uma guerra com os humanos para proteger seus irmãos torifantes. Nesse momento, Warfield finalmente se aproxima da cidade e todos os eretos vão para as muralhas preparados para a batalha, mas como são idosos com armas feitas de madeira e que nunca entraram em uma luta, eles não conseguem intimidar o caçador demente. Para expulsar o visitante indesejado, Galen pega uma uva e arremessa em Warfield, que revida com uma flechada que acerta o coração dele. Querendo ajudar, Musley coloca o ancião sobre suas costas e começa a carregá-lo na direção do palácio, enquanto os outros torifantes arremessam coisas no caçador. No castelo, Musley vê Galen perdendo a vida diante dos seus olhos e decide voltar para a muralha para finalmente enfrentar Warfield. Porém, Warren se recusa a permitir e tenta convencê-lo a mudar de ideia. Enquanto eles discutem, Musley vê os vagalumes apontando na direção do pomar e decide que irá atrair o caçador até lá. Ao ouvir o plano, a rainha se lembra de que ainda há uma árvore escondida no pomar e sugere que ele coma o fruto caso a encontre.
pois ela é capaz de realizar qualquer desejo. Enquanto isso, na fazenda, Bera começa a entrar em trabalho de parto e sente que há algo de errado. Mas como seu marido não está por perto, ela implora para que Ru chame o Simon para ajudá-la. Mesmo com medo, o garoto corre até a casa do fazendeiro e começa a chamá-lo, jogando uma bacia de água em cima do humano, que desperta e corre para ajudar no parto. De volta à cidade dos Eretos, Warfield finalmente passa pelas muralhas e encontra Musley correndo na direção do pomar. Enquanto Torifante segue os vagalumes, o caçador dispara uma flecha no chão que o faz tropeçar e cair. Mas isso não é suficiente para parar Musley, que continua perseguindo os insetos até encontrar a árvore. Maravilhado com o pomar, ele acaba se distraindo e Warfield aproveita para acertar uma flechada em seu quadril. Porém, mesmo ferido, o Torifante decide confrontar o caçador e começa a correr na direção dele, acertando uma cabeçada que o joga contra as árvores. Mesmo tendo menos força física, o humano consegue derrubar Musley e laça seu pescoço, tentando domá-lo a todo custo. Porém, o Torifante consegue resistir e cai bem em cima do caçador, esmagando seu corpo. Ainda assim, Warfield se levanta como se nada tivesse acontecido e começa a puxar a corda que prendeu ao pescoço do animal, entrando em um cabo de guerra que termina com Musley como vencedor. Após apagar o caçador com uma cabeçada, o meio touro, meio elefante corre na direção dos vagalumes, até que de repente sente uma das flechas de Warfield atravessando sua barriga. Mesmo ferido, Musley caminha em direção aos vagalumes e acaba desmaiando a poucos metros de distância, deixando-o totalmente indefeso, enquanto Warfield mira a última flechada em seu pescoço. Mas quando ele está prestes a atirar, os insetos luminosos se juntam, formando uma espécie de cavaleiro brilhante que interrompe o caçador. De repente, o guerreiro vagalume aponta sua espada para o céu e desfere um golpe que faz Warfield sair voando, permitindo que eles levem Musley em segurança para longe. No palácio, os Eretos começam a se perguntar sobre o que aconteceu quando de repente o Torifante surge na frente deles. Junto com ele, o Cavaleiro Dourado também aparece e pergunta o que Musley quer, oferecendo o fruto do pomar e descobrindo que seu único desejo é que sua família seja livre, desde Ru e sua esposa até os Eretos. Algum tempo depois, a filha de Bera finalmente nasce e Bimos vem para buscar Ru e levá-lo para o leilão. Mas enquanto a fêmea chora por se afastar do filho, a versão ereta de Musley surge no meio da plantação para levar sua família embora. Se recusando a perder seus animais, Simon decide lutar e tenta acertar uma chicotada no seu ex-Torifante. Mas Musley consegue se defender com facilidade e suspende o fazendeiro no ar, deixando ele apavorado. Com isso, Musley finalmente se reúne com sua família e entrega um fruto do pomar para cada um, fazendo todos se transformarem em bípedes assim como ele. Dessa maneira, eles podem finalmente ir para a cidade dos Eretos e ajudar a libertar todos os Torifantes que ainda trabalham para os humanos, ajudando a restabelecer sua espécie e apagando o passado de servidão. Galera, mas e vocês teriam coragem de embarcar numa jornada para salvar sua família? E o que fariam para acabar com o caçador? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!